E aí, irmãos, tudo bem? Que prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui para o quê? Para falarmos sobre a maravilhosa Palavra de Deus. Para nos alimentarmos da Palavra de Deus. Glória a Deus. Para trazer para a nossa mente tudo aquilo que precisa estar gravado. Sim. A gente se enche de tantas coisas que não nos ajudam em nada, ainda mais nesses dias de hoje, não é verdade? Então, que tal nós, vocês, nos enchermos da Palavra de Deus? Porque só ela traz vida, só ela pode abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não é verdade, meu amor? É verdade, meu bem. Glória a Amém. Deus. Ora por nós, vamos orar? Sim. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, falando do Senhor, aprendendo contigo, Deus, que é manso e humilde. Nós queremos colocar o nosso coração e a nossa mente mais uma vez aqui, nesse momento, nas Tuas mãos, Deus, que o Senhor possa nos ensinar tudo aquilo que precisa ser ensinado, que o Senhor possa trazer sobre nós tudo aquilo que nós precisamos aprender, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje nós vamos estudar algo muito especial. Como sempre, não é mesmo? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a abrir o seu aplicativo no seu celular. Nós temos tantas opções hoje em dia, não é mesmo? Não temos mais desculpas para não estudarmos a verdade da Palavra de Deus. Né, E mais do que abrir a Bíblia, abra o seu coração. Sim, verdade. Abra o seu coração. Seu coração é a primeira coisa que você deve abrir. Glória a Deus, é verdade. E hoje o texto base que a gente vai ler está escrito no livro de Lucas, Novo Testamento, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. O tema desse tesouro precioso que nós vamos estudar, eu ia falar o tema dessa maravilha que nós vamos ler hoje, se chama A Pesca Maravilhosa. Hoje nós vamos aprender a pescar com Jesus, hein? Ei, vamos aprender a pescar. Vamos lá? Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 9. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aleluia! Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam
apanhado. Uau! Mais uma vez, uau! Uau! Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Aqui nesse texto nós aprendemos que os discípulos já tinham pescado a noite inteira. Eles eram o quê? Pescadores. E Jesus, aqui o comecinho da palavra nos diz que ele estava ensinando a multidão. Ele não era pescador. Em determinado momento, os discípulos tiraram as redes e começaram a lavar, porque devem ter pescado o quê? Lixo, entulho, coisas que eles não foram procurar e não foram peixe pescar. não. Com certeza. Com certeza. E Jesus pede o barco para Simão Pedro e fala para ele, vamos para um lugar mais fundo. E chegando lá nesse lugar mais fundo, Jesus vira para ele e fala, joga a sua rede. Joga a sua rede. E o que Pedro falou? Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Argumento, né? Tava com argumentos. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Eu queria trazer você para essa história aqui. Vamos nos colocar nessa história aqui, por favor. Eu queria que você pensasse e refletisse que independente de como estão as circunstâncias ao nosso redor, Deus sempre precisa nos encontrar produzindo, trabalhando, fazendo alguma coisa, nos movimentando, nos movendo. Seja fisicamente, porque os discípulos tinham pescado a noite inteira, eles estavam cansados, exaustos, eles trabalharam a noite inteira. Alguém trabalha aí? Alguém está cansado de trabalhar, pessoal? Opa, não, né? E Jesus estava pregando a palavra, ele já vinha de um momento com as pessoas no capítulo 4, bem no finalzinho, já diz que a multidão estava atrás dele querendo ouvir. A minha versão fala que a multidão o comprimia. Uau. Comprimir não é estar perto, tá? Sim. É apertar. Você quando comprime algo, você está apertando. Sim. Jesus andava comprimido. As pessoas queriam escutar a palavra de Deus. Porque as pessoas estavam ali por causa da palavra de Deus. Sim. E trazendo para o nosso contexto atual, o que você tem feito da sua vida? Independente de como estão as circunstâncias ao seu redor. Você está cansado de trabalhar? Você está cansado de reclamar? Você está cansado de nadar e a correnteza parece que só te leva para o fundo? Você está cansado de tacar a rede e de não pescar o que você está indo pescar? Uau! Você está cansado de fazer algo e não conseguir retorno daquilo que você tem feito? Deus, ele não desiste de nós, mesmo quando nós mesmos não acreditamos. Nessa palavra eu fui muito confrontada. Por quê? Porque a impressão que tinha é que Jesus não sabia que eles tinham pescado a noite inteira. Para Jesus chamar eles para irem mais profundo e jogar a rede novamente, eu queria que você pensasse que essa rede, que muitas vezes você vem carregando e trazendo, o que você tem carregado nessa rede? As frustrações, as incertezas, uma enfermidade, uma depressão, uma injúria. O que você tem carregado? Quando às vezes a gente luta, como a noite inteira esses discípulos lutaram.
e não conseguiram nada. A Bíblia diz que eles foram lavar a rede. Quando Jesus chegou ali, mandou eles irem para o barco novamente. Eles estavam lavando a rede de sujeira, como nós, tantas vezes. Estamos cansados de carregar os nossos entulhos. Só que Jesus, ele poderia ter pego qualquer barco que estava por ali. Ele era o mar, ele era um lago, uma lagoa, Sim. não é? Um lago da Galileia. Desculpa, não era um mar, era o lago. Jesus poderia ter pego qualquer barco, mas ele quis o barco de quem estava trabalhando a noite inteira. Ele quis o barco de quem estava cansado. Ele quis o barco de quem não pescou nada. Ele quis o barco de quem estava tentando. Sim. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Mesmo quando estamos fracassados, desistidos, desacreditados. Jesus usou o barco daqueles discípulos. Por quê? Porque ele queria mostrar para eles que o milagre estava ali com eles mesmos. O milagre muitas vezes está conosco, mas nós não conseguimos tirar o nosso foco das circunstâncias. Nós sabemos que o mundo está cada vez indo de mal a pior. Mas é porque o mundo está indo de mal a pior que você não vai enxergar os milagres de Deus para a sua vida. É porque estamos vivendo um momento de caos no mundo inteiro. Não é apenas em um país, não é apenas em um governo. O mundo inteiro está com uma grande incerteza. O que irá acontecer amanhã? Pessoas com depressões terríveis, pessoas se suicidando, pessoas desacreditadas, pessoas falando muita besteira, sem olhar para dentro de si. Jesus chamou os mesmos discípulos que não pescaram nada para dentro do barco deles e chamou eles: vamos voltar para o mar. Imagina a cabeça daqueles discípulos. Ele não é pescador, ele não sabe o que a gente passou, como nós. Nós tantas vezes achamos que Deus não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente fica querendo dar ordens para Deus. A gente fica querendo viver da nossa maneira de viver. A gente não pensa que Deus, que Jesus, quando ele foi demonstrar ali, isso foi a pesca maravilhosa, foi logo no começo dos milagres, que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Não duvide do poder de Deus sobre a sua vida, não apenas de falar. Você precisa andar com Deus, você precisa aguçar os seus sentidos para você ouvir a voz de Deus. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Isso está escrito no livro de João 15:5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nem aqueles discípulos acreditavam que eles iriam dar peixes. Eles não acreditavam. Eles estavam lavando a rede. Vamos limpar essa rede porque a gente não pescou nada. Mas o Filho de Deus estava dentro daquele barco. Como tantas vezes, Jesus está diante de nós, esperando uma atitude nossa. E a gente só enxerga escuridão. A gente só enxerga os malefícios dessa vida. A gente só enxerga o que o outro fala. A gente só enxerga as más notícias. A gente só enxerga o que as pessoas falam ao nosso redor, que não vai dar certo. Não tenta isso não, porque isso não vai dar certo. Eu já tentei, eu já fiz, mas não deu certo comigo. Os discípulos tinham acabado de pescar, não deu certo com eles. Mas Jesus falou o que para eles? Lança a rede. E Jesus está falando para nós aqui nesse momento. Para o que você está fazendo do seu jeito. Vem fazer do meu. Vem me ouvir.
Vem me ouvir o milagre dos peixes. Eu acredito que foi para os discípulos verem que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava ali com eles. Mas, na verdade, era muito além. Era muito além. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é para você tirar os seus olhos do natural, do que você está vendo. Por mais que isso esteja na sua frente, não tinha peixes naquela rede. Só tinha entulho e lixo, sujeira. Tinha cansaço. Sim. Tinha cansaço, tinha tentativas. Frustradas, assim não? como nós, assim como nossa Sim. vida. Sim. Tinha uma esperança fracassada. Sim. Tinha uma tentativa fracassada. Tinham braços cansados, mentes cansadas. Existia uma frustração. Existia. Por quê? Porque até aquele momento, antes de chegar na praia, tudo tinha sido do jeito que aqueles pescadores sabiam fazer e tinham aprendido a vida inteira. E aí é bom trazer uma reflexão para nós. Você tem feito, até agora, tudo do seu jeito. Tudo do jeito que você aprendeu e que você acha que está certo. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo cansada? Eu quero te falar algo, meu amor, e vale a pena a gente abrir isso. Eu quero te falar que você está na praia. E o Deus Todo-Poderoso quer entrar no seu barco. Uau. Ele quer entrar na sua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Amém. Sabe por que Ele é fiel? Porque é Ele que começa a boa obra. Glória a E é Ele Deus. que termina. Glória a Deus. A palavra de Deus diz isso. É Ele que tem um plano para você. Você Amém. crê Amém. que Ele tem um plano para você? Sim. E que Ele é fiel e justo? Glória a Deus. Olha o que a palavra... Meu amor, se você me deixar, eu gostaria de ler Jeremias 29:11. Só para você entender que tudo tem um plano. Deus tem um plano. Você acredita que Deus pode errar? Eu não acredito. Porque Ele é perfeito. Amém. Ele é perfeito. Olha o que Jeremias 29:11 fala. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Aleluia. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Glória a Deus. Glória Esse é o a nosso Deus. Glória a Deus. Jesus quer entrar no seu barco. Jesus quer entrar na sua vida e direcionar a sua rede. Amém. Sabe por quê? Você estava falando, meu amor, do milagre dos peixes. O maior milagre, eu acredito que não tenha sido os peixes. O maior milagre foi pegar Simão Pedro, que era um pescador normal. Pegar aquele homem que ele acreditava nas forças do seu braço, acreditava na sua sabedoria dentro do mar. Que ele já sabia fazer, né? O maior milagre foi pegar essa mulher, nós. O maior milagre é esse. É Ele pegar nós, que estamos cheios de si, e mostrar para nós que Ele tem um plano. Uau. Que o plano dele é muito melhor e muito maior que o nosso. Sim. Tanto que a palavra de Deus diz para nós o seguinte, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não viram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Aleluia. Então, meus irmãos, creia. Jesus quer entrar no seu barco. Glória a Deus. Jesus quer entrar na sua vida e direcionar tudo aquilo que você precisa fazer. É verdade. E creia que quando Jesus entra no barco, não há pesca furada. Não há. As redes não vão arrebentar. Porque Jesus, Ele é. Glória a Deus. Ele é o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você que está ouvindo essa palavra de Deus maravilhosa, esse milagre. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você.
Você acha mesmo que Deus não sabe o que você precisa? Você acha que Jesus, quando ele chamou os discípulos, quando ele pediu 2 barcos, quando ele pediu o mesmo barco que já tinha sido utilizado a noite inteira, quando ele pediu para eles irem para o lugar mais fundo, quando ele mandou eles jogarem a rede, para chegar nessa hora, Simão Pedro falar, mas nós já pescamos a noite inteira. Mas debaixo da sua palavra nós vamos jogar as redes. Então, debaixo dessa pergunta, você acha mesmo que Deus não sabe do que você precisa? Um grande segredo que nós vimos aqui nessa palavra, que foi o que Simão Pedro fez. Eu vou obedecer. A escolha dele é obedecer. Faça isso hoje na sua vida. Faça uma análise do que você tem vivido. Coloque num papel, se for o caso. Veja em que ponto da sua vida você faz as coisas do seu jeito. Veja em que ponto da sua vida você está desacreditada de você mesmo ou desacreditado. Faça uma análise na sua vida de quantas vezes a sua mente pensa o que você quer pensar. Isso porque os seus olhos estão no natural. Aqueles discípulos, quando ele tirou o olho do natural, de não pescar nada, e se lançou na obediência, e ele falou, porque você está falando, eu vou obedecer. Foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão. Eu gostaria de pedir para você, tome essa decisão hoje ainda, escolha obedecer. Sim. Porque Jesus veio a esse mundo, viveu do começo ao fim, obedecendo o propósito maior que o pai dele determinou para ele. Ele obedeceu. Ele não ficava questionando o que Deus queria para ele. Ele obedeceu. E nós que temos esse tesouro nas nossas mãos, nós precisamos obedecer. O que a Bíblia fala ao nosso respeito hoje, do que você precisa? Qual é o milagre que você precisa para hoje? Escolha obedecer, escolha ouvir a direção do Senhor, escolha perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não aguento mais fazer as coisas do meu jeito. Deus é soberano, Ele sabe do que a gente precisa. Ele já tem os nossos dias contados na palma da mão dele. Esse é o nosso Deus. Quando a gente deixa de crer, quando a gente deixa de obedecer, quando a gente escolhe andar do nosso jeito, a gente está se afastando de Deus. A gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. A gente não consegue mais perceber a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Busque isso para a sua vida. Aquele homem, quando ele entendeu que aconteceu um milagre debaixo da obediência que ele escolheu obedecer, jogar a rede novamente, ele falou para o Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. É isso que Deus quer de nós, que nós nos humilhemos, que nós nos apresentemos a Ele como pecadores, como pessoas que não sabem governar a sua vida e que precisamos de um Deus poderoso que guia, que governa, que fala conosco. É isso que nós temos para viver enquanto a vida. Aleluia. Pense nisso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, deixe Jesus entrar no seu barco. Glória a Deus. Deixe Jesus entrar na sua vida. Aleluia. E aí a pesca vai ser consequência. Sim. A palavra de Deus diz que os barcos quase afundaram de tanto peixe. É verdade. A sua vida será muito diferente. Aleluia. Todos olharão e falarão, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Porque você imagina que essa pesca, as pessoas que estavam ao redor falando assim, Sim. o que está acontecendo? E ali era um milagre.
creia que se Jesus entrar no seu Glória a barco Deus. e te falar para lançar a rede, por mais que você tenha argumento, lance a rede. Aleluia. Amém. Lance a rede, É verdade. pois milagre será consequência. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, meu Aleluia. irmão. Quer orar Sim. novamente? Glória a Deus. Deus, nós te agradecemos, Ai, Senhor. Espírito Te agradecemos Santo, por obrigada. tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio. Nós colocamos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós achamos diante do Senhor. Vê se em nós algum caminho mau, Senhor, e nos livra dele, Deus. Sim, sim. Que nós possamos sempre olhar e ter a nossa esperança, Senhor, no Senhor, o autor e consumador da Aleluia. nossa fé. Por isso nós te agradecemos, Deus, que essa palavra fale ao nosso coração mais e mais e que nós possamos aprender do Senhor. Que nós possamos, Senhor, colocar a esperança das nossas redes, do nosso futuro, do nosso barco, de tudo que nós temos no Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Agradecemos. Aleluia. Aleluia. Que você tenha sido abençoado com essa palavra maravilhosa, a grande pesca. Deus abençoe. Amém.